Olá, vamos continuar na sequência o André Luiz, o cientista espiritual. Hoje eu vou pegar na lição número 212. Eu usei uma expressão que o próprio André faz essa pergunta no livro Missionário da Luz, que ele vai escrever isto. Ele diz o seguinte: qual a fonte dos bacilos mentais? Por que nós estamos falando dos bacilos mentais? Porque a ciência convencional não conhece ainda os bacilos mentais. Ele conhece, mas eu já disse isso aqui, vou repetir. O Allan Kardec, quando estava fazendo o livro A Gênese, os espíritos disseram para eles: vocês conhecem o ser humano, o animal e os vegetais, que era o que se conhecia naquela época. Ele diz: mas existem outros tipos de vidas que vocês ainda não conhecem. Tempos depois começaram o estudo das bactérias, dos fungos, dos vírus, dessas vários tipos de vida, porque apareceu aparelhos capazes de mostrar isto. Mas os espíritos dizem: vocês conhecem esses tipos, mas tem outros tipos de vidas que vocês não conhecem. Um deles é os bacilos mentais. Esses bacilos mentais é como se fosse, tem vida, tem reprodução, ele tem vida, ele causa um problema muito grande, ele se alimenta, ele se reproduz. Então ele está chamando a atenção desse tipo de vida. Então ele pergunta: e qual é a fonte desses bacilos mentais? Qual é a fonte? Olha o que é que o André, ele pergunta: qual a fonte? Nasce de aonde? Onde é que vai? E o Alexandre explicou que ela se origina. Olha o que é que o Alexandre vai dizer nesse livro Missionário da Luz. Alexandre vai dizer que ela se origina da patogênese da alma. É a patogênese da alma, ela vem lá da alma. A cólera, ele diz, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de várias matrizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima dos seres. As ações, ele diz, produzem efeito, é natural. Sentimento gera criações. É natural, o sentimento gera criações. Os pensamentos dão origem à forma e consequências de infinitas expressões. Assim, diz o André, a cólera, a desesperação, o ódio, o vício, oferece campo a perigosos germes psíquicos na esfera da alma. E qual acontece no terreno das enfermidades do corpo, o contágio aqui é fato consumado, se contagia igual como se faz bactérias, desde que a imprevidência ou necessidade de luta estabeleçam um ambiente propício entre companheiros do mesmo nível. Ele está dando informações muito avançadas. Cada viciação, em particular, da personalidade produz as formas sombrias que lhes são consequentes, e esta, como as plantas inferiores que se alastram no solo por relaxamento do responsável, são extensivas às regiões próximas, onde não prevalece o espírito de vigilância e defesa. Olha o que ele está dizendo para nós, o que é que essas formas são capazes de agir. Alexandre lembra que os homens não têm preparo espiritual nenhum, preparo nenhum para a vida, né? Preparo a maioria, tendo vivido mais das sensações, os homens vivem mais das sensações animalescas, do que dos sentimentos e pensamentos puros. Isso é verdade, nós sabemos disso. Nós mesmos somos exemplo disto. As criaturas humanas, além do túmulo, em muitíssimo caso, permanece imantada ao ambiente doméstico. Ainda fica ali, permanece.
Aos infelizes que caíram em semelhantes condições de parasitismo, as larvas servem de alimentos habitual. Olha o que ele está dizendo, essas larvas servem. E ante o espanto de André Luiz, Alexandre acrescentou: semelhantes larvas são portadoras de vigoroso magnetismo animal. Vigoroso, ele diz, mas para se alimentar, então elas precisam se alimentar. Para nutrir-se desse alimento, bastará o desencarnado agarrar-se aos companheiros da ignorância, ainda encarnado qual erva daninha em galhos de árvores. Olha o que ele está dizendo aqui, eu estou lendo o que o André disse. E sugar-lhe a substância vital. Aí ele indaga, por que tamanha estranheza você está estranhado? Indagou o instrutor. Também não nos alimentamos de vísceras dos animais? E concluiu, olha como é que ele conclui. Se temos sido vampiros insaciáveis desses frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza das inteligências deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins nas esferas invisíveis. Você vê, isso está no Missionário da Luz, na página 40 a 45. Olha o que o André está chamando, né? Está chamando a atenção disso, sobre esses bacilos, e ainda não é estudado no meio. Você veja uma forma de vida que existe aqui no nosso meio e que nós temos convivido com isso diariamente e ainda não é estudado. Como também há 200 anos atrás ninguém estudava as bactérias, ninguém estudava o fungo, os vírus, é coisa mais recente, e ainda nós vamos avançar ainda para esse estudo de mais bacilos. E eu ainda acrescento, tem bacilos de mais variedade, bacilos provocados pelo ódio, pela raiva, pela vingança, uma série de coisas. E aí, de novo, entra o Mestre Jesus, debaixo dessa pedagogia ensinada pelo Espiritismo, é um dos caminhos de tratar essas larvas mentais que nós mesmos provocamos em nós mesmos. Até o próximo encontro. Se achar interessante, divulgue, porque o André Luiz precisa ser conhecido.